Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, graças a Deus. Deus te abençoe, abençoe o seu lar, a sua casa, a sua vida. Então vamos dando continuidade na nossa leitura diária. Hoje eu queria ver aí se a gente conseguiria terminar o livro de Juízes, né? Vamos estar lendo aí esses três últimos capítulos, né? O 19, o 20 e o 21. Vamos dando sequência na nossa leitura, né? Então vamos pedir a Deus que nos abençoe. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós pedimos mais uma vez a tua bênção, Senhor, que nos oriente neste dia de hoje com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos estar lendo no capítulo 19, a gente vai ver ali o levita e a morte da sua concubina, né? Vamos ver o desfecho aí dessa situação que acontece aí, né? O capítulo 19 fala bem assim, ó. Naquela época não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá. Mas ela foi infiel, deixou e voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado o seu servo e 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa do seu pai, e quando seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele o convenceu a ficar ali, e ele permaneceu com eles 3 dias, todos comendo, bebendo e dormindo ali. No quarto dia, eles se levantaram cedo, e o levita se preparou para partir. Mas o pai da moça disse ao genro: coma alguma coisa e depois vocês poderão partir. Os dois se assentaram para comer e beber juntos. Mas o pai da moça disse: Eu peço a você que fique esta noite e que se alegre. E quando o homem se levantou para partir, seu sogro o convenceu a ficar ainda aquela noite. Na manhã do quinto dia, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse: Vamos comer. Espere até a tarde. E os dois comeram juntos. Então, quando o homem, sua concubina e seu servo levantaram-se para partir, o pai da moça disse outra vez: Veja, o dia está quase acabando e quase noite. Passe a noite aqui. Fique e alegre-se. Amanhã de madrugada vocês poderão partir-se e ir para casa. Não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus, isto é, Jerusalém, com 2 jumentos selados e com a sua concubina. Quando estava perto de Jebus e já se findava o dia, o servo disse a seu senhor: Venha, vamos parar nessa cidade dos jebuseus e passar a noite. O seu senhor respondeu: Não, não, vamos entrar numa cidade estrangeira, cujo povo não é israelita. Iremos para Gibeá. E acrescentou: Ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá. E passaram a noite num desses lugares. Então, prosseguiram e o sol se pôs quando se aproximaram de Gibeá de Benjamim. Ali entraram para passar a noite. Foram sentar-se na praça da cidade, e ninguém os convidou para passarem a noite em sua casa. Naquela noite, um homem idoso, procedente dos montes de Efraim, e que estava morando em Gibeá, os homens do lugar eram benjamitas, voltando de seu trabalho no campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou: Para onde você está indo? De onde você vem? Ele respondeu: Estamos de viagem, indo de Belém de Judá para uma região afastada, nos montes de Efraim, onde moro. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor, mas aqui ninguém me recebeu em casa. Temos palha e forragem para nossos jumentos e para nós mesmos, que somos seus servos. Temos pão e vinho para mim, para a sua serva e para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada. Você é bem-vindo em minha casa, disse o homem idoso. Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. E os levou para sua casa e alimentou os jumentos.
Depois de lavarem os pés, comerem e beberem alguma coisa, quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa. Esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso da casa: Traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhe disse: Não sejam tão perversos, meus amigos, já que esse homem é meu hóspede. Não cometam essa loucura. A gente vê aqui que dá para a gente lembrar até a mesma situação de Sodoma e Gomorra, né? Quando os anjos estavam na praça lá, né? E que Ló abrigou eles na casa dele. Aqueles homens também, era quase a mesma situação, que eram ter relações ali com aqueles anjos, né? E aqui, aparentemente, é o mesmo desfecho, né? Vejam aqui está minha filha virgem, e é a concubina do meu hóspede. Eu a trarei para vocês, e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem. Mas nada façam com esse homem, não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou sua concubina para fora, e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao romper, ao romper e deixaram. É, Ao romper do dia, a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado. Caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem, lá estava sua concubina, caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse: Levanta-te, vamos. Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes, e as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram: Nunca se viu, nem se fez uma coisa dessas, desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer, né? Então foi uma situação assim bem assim, digamos, foi um desastre, né? Pensa um homem cortar uma mulher em 12 pedaços e ele praticamente ali cortou em 12 em memória às 12 tribos de Israel, né? E dispersou ali para o povo de Israel, né? Mas enfim, vamos no capítulo 20 ver o que continua falando aí, né? Então todos os israelitas de Dan e Berseba e de Gileade saíram como um só homem e se reuniram em assembléia perante o Senhor, em Mispa. Os líderes de todo o povo das tribos de Israel tomaram seus lugares na assembléia do povo de Deus, 400.000 soldados, armados de espada. Os benjamitas souberam que os israelitas haviam subido a Mispa. Os israelitas perguntaram: Como aconteceu esta perversidade? Então o levita, marido da mulher assassinada, disse: Eu e a minha concubina chegamos a Gibeá de Benjamim para passar a noite. Durante a noite, os homens de Gibeá vieram para atacar-me e cercaram a casa com a intenção de matar-me. Então violentaram minha concubina e ela morreu. Peguem minha concubina, Peguei minha concubina, cortei-a em pedaços e enviei um pedaço a cada região da herança de Israel, pois eles cometeram essa perversidade e esse ato vergonhoso em Israel. Pois eles cometeram essa perversidade e esse ato vergonhoso em Israel. Eu repeti. Agora todos vocês, israelitas, manifestem-se e deem o seu veredito. Todo o povo se levantou como se fosse um só homem, dizendo: Nenhum de nós irá para casa, nenhum de nós voltará para o seu lar. Mas isso que faremos agora contra Gibeá, separaremos por sorteio de todas as tribos de Israel. De cada 100 homens, 10 de cada 1.000 homens, 100 de cada 10.000 homens, para conseguirem provisões para o exército poder chegar a Gibeá.
de Benjamim e dar a eles o que merecem por esse ato tão vergonhoso cometido em Israel. E todos os israelitas se ajuntaram e se uniram como um só homem contra a cidade. As tribos de Israel enviaram homens de toda a tribo de Benjamim, dizendo: O que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometida no meio de vocês? Agora entreguem esses canalhas de Gibeá para que matemo-nos e eliminemos esse mal de Israel. Mas os benjamitas não quiseram ouvir seus irmãos israelitas. Vindo de suas cidades, reuniram-se em Gibeá para lutar contra os israelitas. Naquele dia, os benjamitas mobilizaram 26.000 homens armados de espada que vieram das suas cidades, além dos 700 melhores soldados que viviam em Gibeá. Dentre todos esses soldados havia 700 canhotos, muito hábeis, e cada um deles podia atirar com a funda uma pedra num cabelo sem errar, né? Eram muito habilidosos esses homens, né? Israel, sem os de Benjamim, convocou 400.000 homens armados de espada, todos eles homens de guerra. Os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus. Que nos irá lutar primeiro contra os benjamitas? Perguntaram. O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram armaram acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 israelitas no campo de batalha, né? Então a gente começa a perceber, né, como que o pecado ali, né, que foi cometido com aquela concubina, gerou muitas mortes de novo, né? E entre próprios irmãos ali, né? Veja que o povo de Benjamim ali estava praticamente se extinguindo, né? Mas os homens de Israel procuraram animar-se uns aos outros e novamente ocuparam as mesmas posições dos primeiros dias. Os israelitas subiram, choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor. Devemos atacar de novo os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: Vocês devem atacar, né? Então o Senhor permite, né? Quando é uma questão de pecado, né? Ele deixa rolar, né? Então os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. Dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, derrubaram outros 18.000 israelitas, todos eles armados de espada. Então todos os israelitas subiram a Betel e ali assentaram, chorando perante o Senhor. Naquele dia jejuaram até a tarde e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. E os israelitas consultaram o Senhor. Naquele dia a arca da aliança estava ali, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela, né? Perguntaram: Sairemos de novo ou não para lutar contra os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: Vão, pois amanhã eu os entreguei nas suas mãos, né? Então você vê que praticamente ficaram inimigos ali, né? O povo de Israel contra o povo de Benjamim, né? Então os israelitas armaram uma emboscada em torno de Gibeá. Avançaram contra os benjamitas no terceiro dia e tomaram posição contra Gibeá, como tinham feito antes. Os benjamitas saíram para enfrentá-los e foram atraídos para longe da cidade. Começaram a ferir alguns dos israelitas como tinham feito antes, e uns 30 homens foram mortos em campo aberto, e nas estradas, uma que vai para Betel e a outra que vai para Gibeá. Enquanto os benjamitas diziam: Nós os derrotamos como antes, os israelitas diziam: Vamos retirar-nos e atraí-los para longe da cidade, para as suas estradas. Todos os homens de Israel saíram dos seus lugares e ocuparam posição em Baal-Tamar, e a emboscada israelita atacou da sua posição a oeste de Gibeá.
Então 10.000 dos melhores soldados de Israel iniciaram um ataque frontal contra Gibeá. O combate foi duro e os benjamitas não perceberam que a desgraça estava próxima deles. O Senhor derrotou Benjamim perante Israel, e naquele dia os israelitas feriram 25.100 benjamitas, todos armados de espada. Então os benjamitas viram que estavam derrotados. Os israelitas bateram em retirada diante de Benjamim, pois confiavam na emboscada que tinham preparado perto de Gibeá. Os da emboscada avançaram repentinamente para dentro de Gibeá, espalharam-se e mataram todos os habitantes da cidade à espada. Os israelitas tinham combinado com os da emboscada que estes fariam subir da cidade uma grande nuvem de fumaça. Então os israelitas voltaram a combater. Os benjamitas tinham começado a ferir os israelitas, matando cerca de 30 deles, e disseram: Nós os derrotamos, como na primeira batalha. Mas quando a coluna de fumaça começou a se levantar da cidade, os benjamitas se viraram e viram a fumaça subindo do céu. Então os israelitas se voltaram contra eles, e os homens de Benjamim ficaram apavorados, pois perceberam que a sua desgraça havia chegado. Assim fugiram da presença dos israelitas, tomando o caminho do deserto, mas não conseguiram escapar do combate. E os homens de Israel que saíram das cidades os mataram ali. Cercaram os benjamitas e os perseguiram e facilmente os alcançaram nas proximidades de Gibeá, ao lado leste. 18.000 benjamitas morreram, todos eles soldados valentes. Quando se viraram e fugiram rumo ao deserto para a rocha de Rimon, os israelitas abateram 5.000 homens ao longo das estradas. Até Gibdom eles pressionaram os benjamitas e mataram mais de 2.000 homens. Naquele dia, 25.000 benjamitas que portavam espada morreram, todos eles soldados valentes. 600 homens, porém, viraram as costas e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, onde ficaram durante 4 meses. Os israelitas voltaram a Benjamim e passaram todas as cidades à espada, matando inclusive os animais e tudo o que encontraram nelas, e incendiaram todas as cidades por onde passaram, né? Então foi uma catástrofe muito grande aí na questão dos benjamitas, né? Foram mortos muita gente, né? No capítulo 21, os homens de Israel tinham feito esse juramento em Mispa: Nenhum de nós dará sua filha em casamento a um benjamita. O povo foi a Betel, onde esteve sentado perante Deus até a tarde, chorando alto amargamente. Ó Senhor, Deus de Israel, lamentaram porque aconteceu isso em Israel? Por que teria que faltar hoje uma tribo em Israel? Na manhã do dia seguinte, o povo se levantou cedo, construiu um altar e apresentou holocaustos e oferta de comunhão. Os israelitas perguntaram: Quem dentre todas as tribos de Israel deixou de vir à assembleia perante o Senhor? Pois tinham feito um juramento solene que, de qualquer que deixasse de se reunir perante o Senhor em Mispa, seria morto. Os israelitas prantearam pelos seus irmãos benjamitas. Hoje uma tribo foi eliminada de Israel, diziam. Como poderemos conseguir mulheres para os sobreviventes, visto que juramos pelo Senhor não lhe dar em casamento nenhuma de nossas filhas? Então perguntaram: Qual das tribos de Israel deixou de reunir-se perante o Senhor em Mispa? Descobriram então que ninguém de Jabes de Gileade tinha vindo ao acampamento para a assembleia. Quando contaram ao povo, verifiquem que ninguém do povo de Jabes de Gileade estava ali. Então a comunidade enviou 12.000 homens de guerra com instruções para irem a Jabes de Gileade e matarem à espada todos os que viviam lá, inclusive mulheres e crianças.
É isto que vocês deverão fazer, disseram. Matem todos os homens e todas as mulheres que não forem virgens. No meio de todo o povo que vivia em Jabes de Gileade, encontraram 400 moças virgens e a levaram para o acampamento de Siló, em Canaã. Depois a comunidade toda enviou uma oferta de comunhão aos benjamitas que estavam na rocha de Rimom. Os benjamitas voltaram naquela ocasião e receberam as mulheres de Jabes de Gileade que tinham sido poupadas. Mas não havia mulheres suficiente para todos eles. O povo pranteou Benjamim, pois o Senhor tinha aberto uma lacuna nas tribos de Israel. E os líderes da comunidade disseram: Mortas as mulheres de Benjamim, como conseguiremos mulheres para os homens que restam? Os benjamitas sobreviventes precisam ter herdeiros para que uma tribo de Israel não seja destruída. Não podemos dar-lhes nossas filhas em casamentos, pois nós, israelitas, fizemos este juramento. Maldito seja todo aquele que der mulher a um benjamita. Há, porém, a festa anual do Senhor em Siló, ao norte de Betel, a leste da estrada que vai de Betel a Siquém e ao sul de Lebona. Então mandaram para lá os benjamitas, dizendo: Vão, escondam-se nas vinhas e fiquem observando. Quando as moças de Siló forem para as danças, saiam correndo das vinhas, e cada um de vocês apodere-se de uma das moças de Siló e vá para a terra de Benjamim. Quando os irmãos delas se queixarem, a nós diremos: Tenham misericórdia deles, pois não conseguimos mulheres para eles durante a guerra, e vocês são inocentes, vistos que não lhe deram suas filhas. Foi o que os benjamitas fizeram. Quando as moças estavam dançando, cada homem tomou uma para fazer dela sua mulher. Depois voltaram para a sua herança, reconstruíram as cidades e se estabeleceram nelas. Na mesma ocasião, os israelitas saíram daquele local e voltaram para as suas tribos e para os seus clãs, cada uma para a sua própria herança. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo, né? Então aqui a gente termina o relato aí de Juízes, né? Com essa situação de Benjamim aí, né? Que os próprios irmãos aí entraram em colapso aí, em luta, né? E acabou faltando aí, digamos, mulheres aí para eles aí tá dando continuidade aí no clã, né, de Benjamim, né? Para não faltar uma tribo, né? Dessa forma aí que está sendo pronunciada aí, né? Mas graças a Deus, Deus abençoe você que está acompanhando. Vamos continuando lendo aí a nossa palavra todo dia. Deus abençoe você, que Deus esteja nos abençoando cada dia, né? Um grande abraço e até mais.